Olha, o Jornal da Manhã, a partir de agora, está recebendo aqui já nos estúdios da Jovem Pan News o presidente da FETRONOR, Eudo Laranjeiras. Nosso assunto vai ser falar, claro, sobre o futuro do transporte de passageiros e também a programação comemorativa dos 50 anos da entidade. É muito tempo, viu, presidente? Seja muito bem-vindo. Bom dia para o senhor. Bom dia a toda a bancada e os ouvintes. Na realidade, é uma federação que surgiu nos primórdios do transporte ele era gigante, saía desde o Amazonas até a Bahia, eram 13 estados e a gente foi dividindo ela hoje. A FETRONOR é o estado da Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Ela contempla esses 3 estados. Na verdade, nós temos um trabalho muito difícil porque transporte não é fácil. Não é mesmo. Transporte está sempre sendo cobrado, né, presidente? Cobrado o tempo inteiro, né? E a gente tem que dar. Nós fazemos o transporte, mas nós fazemos o IV, certo? Quando se fala em transporte, tem que o órgão gestor, a prefeitura, o governo do estado, o governo federal, quando é na área dos ônibus interestaduais, eles é que são os donos do sistema. Eles é que determina quantos ônibus é daqui para a cidade satélite, quais são os horários. Isso é o estado que faz, é a prefeitura que faz. Nós apenas operamos, nós somos operadores de transporte. Mas a gente tem feito isso com galhardia nesses 50 anos. Pois é, e o senhor faz parte dessa história, né, do sistema de transporte aqui no Rio Grande do Norte. O senhor é empresário do sistema, tanto da capital quanto do interior, só para a gente contextualizar? Não, hoje eu só sou da área metropolitana. Só da área metropolitana. Não tenho mais em Natal. Como é que o senhor avalia hoje o serviço de transporte nessa região metropolitana? E eu queria que o senhor inserisse também o contexto da capital, que atende aí a uma massa muito grande de pessoas que precisam se deslocar na cidade. A gente precisa, o transporte precisa ser bem esclarecido. Como é que é feito o sistema de transporte? Nós passamos, sazonalmente, nós temos problemas de tarifa, realinhamento, não são reajustes, são realinhamento de tarifa. Aí isso é ruim para o político, porque é difícil para ele dar uma tarifa, porque politicamente não é interessante. E todo atraso de tarifa gera consequência na medida em que você não renova a frota, gera consequência na medida em que os carros velhos quebram. Quer dizer, tudo isso é uma teia de aranha grande. O que nós precisamos é que o órgão gestor priorize o transporte. O transporte precisa ser priorizado. Faixas exclusivas. É um negócio que na classe média não é bem vista. Por quê? Porque eu tiro uma faixa da rua para dar para o ônibus. Não é bem vista a faixa. Mas aquilo ali é o que dá uma velocidade maior, tem mais viagens aquele ônibus durante o dia. E a grande maioria de pessoas que se deslocam ainda é no ônibus. Tá certo? Então essa prioridade precisa ser dada, precisa ser feita. Não só as faixas, como caleta exclusiva, melhores paradas de ônibus. Temos faixas suficientes ou não? Não, de jeito nenhum. A gente precisa. Todas as ruas do ônibus deveriam ter faixa exclusiva. Teoricamente, todas as faixas de ônibus teriam. Mas pelo menos os grandes corredores teriam que ter. Né? Na BR-101, em tudo isso deveria ter a faixa do ônibus. Por quê? Porque o ônibus é que carrega grande parte da população, é o que faz o ir e vir das pessoas. Mas se vê isso como algo, a classe média, quem fala, quem tem poder de voz, não vê isso com bons olhos. Então isso atrapalha o sistema. E nós temos ainda que o governo entender que o ônibus está à disposição da população. Eu venho na minha Ferrari, você na sua Ferrari, ele quebrou, você vai na parada e pega o ônibus, ele está à sua disposição. Você usa se quiser. E como a taxa de energia da rua, se você usar ou não usar, você paga. E o ônibus, você usar ou não usar, você paga. Agora, quem anda no ônibus paga uma taxa. Isso já é feito em diversas cidades no Brasil. Muitas cidades hoje já estão subsidiando. Isso é uma fórmula de se dividir o custo de um sistema que é caro. Para ter um ônibus com ar-condicionado, piso baixo, tudo que a pessoa sonha, né? Paradas excelentes, isso é um custo alto. E a prefeitura tem que entrar bancando toda a sociedade, porque é o dinheiro da prefeitura. A prefeitura não tem dinheiro, o dinheiro é do contribuinte. Dos nossos impostos. Então esse dinheiro precisa ser repassado para o transporte, que ele seja subsidiado de verdade.
Nesse momento não há um subsídio, o senhor acredita que é preciso sim ampliar esse subsídio aqui em Natal? Teve inclusive uma proposta de um subsídio de 60 milhões anuais, né? Que foi na verdade, eu acho que a gente está tendo, desde a pandemia foi criado um instrumento de isenção fiscal, né? Já é realidade o subsídio ou não? Ou há uma diferença? Não, veja bem. É um subsídio, na medida em que o governo do estado tirou o ICM do óleo diesel. E o ISS. A prefeitura tirou o ISS. Isso não reflete na tarifa. Isso, queira ou não queira, ela não diminui, mas ela segura a tarifa, vamos dizer. Mas assim, precisa ser aportado mesmo. Quando aqueles 60 milhões que vem na licitação, é porque um estudo feito, contratado empresas de fora, faz o estudo e diz, olha, para funcionar do jeito que é para ser, precisa de pelo menos 60 milhões. Isso é por que deu deserta? Porque não faz conta, faz uma licitação de todo jeito e ninguém entra. Quem vai entrar para perder dinheiro? E a Fetronor, que tem atuação em outros estados, no caso da Paraíba e da Pernambuco, o senhor pode dizer, a gente fazer esse comparativo. O que acontece com o Natal que a gente não consegue no transporte público, uma licitação deserta, como você já falou várias vezes, diferente dos outros estados? Pernambuco tem um caso sui generis. Eles fizeram uma licitação, homologaram 2 lotes e 5 lotes ainda estão em aberto. Em aberto. Por quê? Porque não apareceu quem quisesse. Na Paraíba não, foi feita licitação tanto em Campina Grande como em João Pessoa e sim, está funcionando e tem a porta. O que eles fizeram lá que a gente poderia copiar? É fazer conta. E olha, eu vou vender o produto, eu boto meu carro para vender, eu dou uma ajeitada nele e vou botar para vender, e é tanto. Quem vai comprar pode pagar ou não. Então ele bota um serviço que vai custar 50 milhões, mas eu só vou apurar durante 10 anos 48 milhões. E eu vou entrar num negócio que eu já vou perdendo 2 milhões. Então o nosso projeto que foi apresentado, eu acho que foi em junho do ano passado, ou foi em maio do ano passado, pela gestão do prefeito Álvaro Dias, foi um projeto real ou não? Olha, eu não conheço a profundo. Eu sei que ele tem uma lógica boa, que é diminuir os deslocamentos, mesmo tendo uma que o pessoal não gosta, as pessoas não gostam de fazer, que é o transbordo. Mas nas grandes cidades você faz transbordo naturalmente, no metrô, de ônibus. É no natural, porque a gente ainda tem uma cultura, mas ele consegue diminuir a quantidade de quilômetros rodados. Esse quilômetro a menos é custo a menos. Tudo isso se faz de forma inteligente. Eu não conheço profundamente, mas sei que quando botou que tem que dar 60 milhões de subsídio, é porque realmente precisa. Então, estamos aguardando, né, que saia a licitação. Acho que, e tem uma coisa interessante que vocês da imprensa aí precisam saber, e a população como um todo. A licitação é muito melhor para o empresário do que para o Estado. Analise friamente. Eu, na hora que faço uma licitação, eu tenho um contrato, juridicamente eu estou lá, eu estou protegido. Né? Então, é como Pernambuco, atrasa o subsídio, mas recebe. O cara recebe, vai na justiça, recebe. Então, se analisar, é muito cômodo para o Estado ficar na situação que está. Mas a gente pode pensar pelo contrário também, não é, Eudo? Que muitas vezes há multas que não são aplicadas e não são pagas também por alguns empresários. Por outro lado, também há descumprimento de decisões judiciais por alguns empresários do transporte, que aconteceu durante a pandemia e depois da pandemia também. Então, não chega a ser uma faca de 2 gumes. Tipo, eu concordo que os empresários vão ter um dispositivo contratual para exigir o que está previsto. Mas também, por outro lado, exige uma responsabilidade muito grande dos empresários. Mas com certeza, veja bem, a questão de o cara não cumprir, ser multado, não pagar, isso é uma questão empresarial, e aí ninguém defende o errado, tá certo? De hipótese alguma. Agora, o que é que nós precisamos entender? Durante a pandemia foi feito esses subsídios, tá certo? Até que enfim esclareceram, e não foi feito aportes, porque nós tivemos que rodar com 30%, 40% da frota, sem ter ninguém na rua. Mas nós tínhamos que rodar. Por quê? Porque tinha um enfermeiro, tinha jornalista. Tinha aquelas atividades que não pararam. Então nós fazemos o ida e envio da cidade. Então a gente precisaria ser melhor entendido e melhor acalentado. O nosso acalentado é difícil, mas melhor tratado, ouvido. Quer dizer, você analisa direitinho. Por que o Estado não faz uma licitação? Por que a Prefeitura não faz? Se você fizer uma análise fria, existe serviço comum, saúde, na Câmara. É como o SUS, tá certo? Sim, serviço unificado de transmobilidade.
subsidiado pelo governo. O governo federal, todos os mais de 60 anos andam de graça no ônibus. Quem paga isso? É o governo federal que deu, ele tinha que pagar. Bolsonaro pagou, num ano da pandemia, ele deu 5 bilhões, dividiu para o Brasil inteiro. Precisa de 5 a 7 bilhões ano para pagar as gratuidades de idosos no Brasil. Isso não diminuiria o custo da tarifa? Que hoje, como o idoso não conta, vai para a conta de quem paga. Então é muito complicado isso aí. Aí sim, nós temos uma dificuldade imensa de mostrar essa realidade, de mostrar às pessoas que o serviço de transporte, ele está pagando a do estudante, ele está pagando a gratuidade disso, daquilo outro. Por falar nisso, maio sempre foi uma data meio que emblemática aí de negociação, porque acho que está vinculada ao reajuste do salário dos motoristas, né? Dos rodoviários. Já está aberta aí já uma janela para se conversar em relação ao mês de maio? Olha, veja bem, acho que ainda não mandaram nada para nós, mas naturalmente, a gente tem tido nos últimos anos mesmo, poucas divergências, diminuiu pequenas muito, divergências, né? Foi aquele momento de que tudo era fazer greve. Por outro lado, uma greve antigamente, falou na greve e a cidade parava. Hoje você já tem aplicativo, tem um bocado de alternativas, que o ônibus é essencial, mas ele já não atrapalha tanto como atrapalhava há 10, 15 anos atrás. A cidade parava. Para o baldo, ninguém fazia mais nada. Então, mas a verdade é que a gente tem, quer dizer, amadureceu, né? O sindicalismo amadureceu, nós amadurecemos, acho que a gente discute, mas acabou-se aquela briga eterna. Pois é. Aí a gente está falando também de sobre futuro, esse momento que também a FETRONOR está falando sobre esse momento comemorativo de 50 anos, e vem um seminário por aí, né? Um seminário que tem um tema importante sobre o futuro dos transportes de passageiros, presidente. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa idealização, o que é que vai ser abordado lá. Nós temos um painel, quer dizer, uma mesa redonda, onde nós vamos falar de mobilidade, o futuro do país. Estamos trazendo uma pessoa que é especialista, é presidente da Associação Nacional, uma pessoa que já foi do governo, né? Ele é um presidente executivo, ele é muito bom, ele vai falar e mostrar os modelos que estão acontecendo no país, por exemplo, tarifa zero, tarifas subsidiadas, tudo isso ele vai trazer. São os temas da pauta atual do transporte, exatamente, né? O pauta atual. E também uma pauta importante nós vamos trazer da sustentabilidade, né? Se você fizer como você falou naquela hora, se você fizer um resgate da memória, o ônibus poluía muito, você via muito ônibus fumaçando. Hoje você não vê mais. Era verdade, quando a gente via aquela fumaça preta... Você não vê mais, então isso é um trabalho que é feito. Eu estava lá com o meu ticket esperando o 47. Já tinha trocado o ticket por 2 picolé. Como o senhor avalia essa realidade dos transportes elétricos? Olha, eu acho ainda que é um engodo. Em vez de eu botar 100 ônibus em Natal elétricos, se eu botasse 350 ônibus novos, Euro 6, que poluem 95% a menos, acho que é melhor botar 350 ônibus novos. O custo é similar? 3 vezes o preço de um ônibus. Mesmo com a gasolina, gente, nas alturas? Mesmo com diesel, né? Diesel. Não, mas não, o custo do ônibus, mas eu pensei que era o custo da compra do ônibus. Ela é 3 vezes mais caro que o ônibus comum. O elétrico. E a questão, a gente ainda não tem essa base. Eu vou só dar um exemplo. Em janeiro, na nossa empresa, nós colocamos um ônibus para fazer teste elétrico. Eu não sei se vocês viram um verdinho aí. Pronto. Aquele ônibus aumentou 59% o custo da energia naquele mês. Só uma unidade? Só uma unidade. Então minha conta subiu demais. Aí eu vou dizer, eu tenho que ver quanto foi isso e quanto custa o ônibus. Aí, ainda não se dá para fazer uma... Mas eu tenho um exemplo de que eu fui rodar, e quis botar ele para rodar em Pirangi, praia, e lá a amperagem era de 50 amperes e o ônibus só pegava 60. Então, se ele ligasse, apagava a luz da... É um negócio que precisa de infraestrutura. Sim. Vai ser o futuro? Não acredito que seja, mas poderá ser o futuro. Mas muita gente tem esse pensamento de uma infraestrutura violenta, porque não vamos fazer como se fez na Bahia, se botar gerador... movido a diesel para abastecer os ônibus elétricos. O Nordeste já tem esse sistema ou não? De ônibus elétricos? Algumas cidades já tem, na Bahia já tem, no Ceará está indo. Tem algumas cidades no Brasil e tem São Paulo, que é um caso emblemático, que o prefeito já disse que não quer mais. Ele deu um chute fora. Né? Não sei quantos ônibus só entravam ônibus elétricos, agora ele já está indo para gás, para hidrogênio, para outras coisas, em função de que, na realidade, não tem infraestrutura. São Paulo não tem estrutura
de energia. Eudo, 50 anos da Fetronor, né, dos transportes aqui como um todo. Eu queria que você fizesse rapidamente uma previsão. O que é o futuro do transporte público? Porque a gente vê que cada vez mais, ao longo dos anos, a gente teve novas modalidades de transporte que foram ganhando força, como motoristas por aplicativos, também as pessoas utilizando até não só como é que chama? Mototaxistas, mas outros tipos de transporte através de moto. Como é que você vê nesse futuro próximo o sistema de transporte público através de ônibus se reinventando para continuar fazendo a diferença? Olha, esse é o grande desafio. É o grande desafio. Primeiro, concorrer com quem não paga imposto é muito difícil. Você tendo que pagar imposto tudo que é lado. Isso está falando diretamente sobre os aplicativos. Os aplicativos é terrível. Essa regulamentação, inclusive, foi encampada já algumas vezes pelos próprios empresários, né, que se cobraram do táxi, na verdade. Cobravam o pagamento de imposto por parte dos motoristas por aplicativos. Se é para eles ficar, Então, vamos ter condições iguais. Você tem que ir para o interior, bocado de van aí, bocado de coisa que não paga nada para o estado. E a gente tem que pagar tudo. Esse é um ponto. Outro ponto que a gente vê é o seguinte: nós estamos piorando a qualidade de vida nossa. Mais carro na rua, mais carro na rua, mais carro na rua, mais moto na rua, os acidentes aumentando, os hospitais entupindo. Quer dizer, é uma coisa que a sociedade vai terminar tendo que dar uma escolha. Ó, isso ou isso. E custa caro, né? Muito caro. Muito caro. E eu acho que o ônibus não vai perder o seu filão. Não vai perder como um todo. Mas que esses é um desafio grande, nós precisamos melhorar a comunicação, nós precisamos melhorar a qualidade dos ônibus, nós precisamos ter vias exclusivas para ser mais competitivo, tudo, porque em São Paulo, por exemplo, aquelas vias, o táxi já anda no negócio, mas os aplicativos ficam na faixa, o cara está procurando o táxi hoje em São Paulo. Por quê? Porque ele pega a faixa exclusiva do ônibus, né? São Paulo é a cidade que mais tem, foi um petista, o prefeito de São Paulo, o Erundina começou dando subsídio e Haddad botou mais de 1.000 quilômetros de faixas em São Paulo. E os táxis andam nessa faixa. E eles têm o direito de andar aqui também. Quer dizer, então o transporte público tem a preferência. Mas é o grande desafio, você tocou num ponto que nós estamos lutando. E para encerrar, eu queria que o senhor falasse da relação de empatia do sistema com a cidade, né? E nesse aspecto passa também a forma como o próprio motorista vem sendo treinado e evoluiu nos últimos 50 anos, porque é ele que lida, ele é a imagem dos empresários, do sistema para a população. Que tipo de investimentos o SESC Senato faz hoje para capacitar esse motorista que transporta as vidas nas ruas de Natal? Olha, treinamentos permanentes. Nós temos sempre turmas de funcionários, de motoristas, de todas as empresas treinando gratuitamente, tá certo? Nós temos a saúde, cuidamos da saúde também do motorista. Nós temos a área de lazer não só para o motorista, como para os dependentes também. Quer dizer, esse é o trabalho que o SESC Senato faz com competência, porque a gente, se você analisar aí, acidente de ônibus com morte, nós somos o menor índice que existe, é o ônibus. É o que tem de menos acidentes com vítimas fatais. Então isso é fruto de treinamentos, já tem melhorado. O Ministério Público também é um parceiro grande, que ele cobra da gente, ele vai, e então a gente tem feito bastante nessa área que é importantíssima, cuidar das pessoas, nossos funcionários, que eles cuidem bem das pessoas de fora. Esse é o trabalho que nós fazemos. Bom, vamos reforçar, né? Um seminário comemorativo dos 50 anos, dia 11 de abril, tema o futuro do transporte público, palestrantes aí que já estão confirmados, o economista Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda, Bruno Batista, consultor da Confederação Nacional dos Transportes, Francisco Cristóvão, da Associação Nacional das Empresas de Transporte Público e especialistas em mobilidade, tema importantíssimo, atual. Como é que as pessoas podem se inscrever? Está no site lá nosso do SESC Senato, da federação, e pode chegar lá e se inscreve na hora também, não tem dificuldade. Aberta, lá no SESC Senato, lá no auditório todo nosso mundo mesmo. Pode chegar junto no dia. Pode chegar para 11 de abril vai acontecer esse seminário importantíssimo. Se você tem interesse, dá uma passadinha lá. Parabéns, presidente. Muito obrigado. Parabéns à Fetronor pelos caminhos aí traçados. A gente deseja sorte e êxito nessa missão tão importante. A gente realmente precisa de muito melhorar no assunto quando é mobilidade. É verdade. Estamos à disposição de discutir com vocês, tá? Muito obrigado aí. Obrigada. Obrigada, presidente. Gente, 8h42. Repita. 8h42.